Começando mais um vlog aqui desse canal. Gente, eu tô aqui com essa cara, né, de pessoa feliz, né? Nossa, Natal, uhul, que bacana, mas é a segunda vez que eu estou gravando este update. Eu acabei de gravar e percebi que não pegou o som do microfone. Eu tô usando o microfone justamente porque está muito barulho externo hoje, por ser Natal. Então tem fogos, tem gente gritando, tem funk tocando no vizinho, tá assim. E aí eu falei, não, vou usar o microfone pra fazer esse update, né, pra dar início ao vlog, porque assim não atrapalha, né? Só que aí eu fui ver o vídeo, não pegou o áudio do microfone. Já peço desculpas desde já, porque os próximos updates provavelmente não vou fazer com o microfone, tá? Então o áudio vai ficar diferente. Lá vou eu agora repetir tudo que eu já falei na primeira vez que eu gravei, vamos ver se eu lembro de tudo. Como vocês viram aí logo no começo, hoje é véspera de Natal, então eu tava lá na casa da minha mãe, a gente fez a ceia e tal, a gente geralmente come muito cedo. Na minha casa sempre foi muito normal a gente comer cedo, a gente nunca espera meia-noite pra comer. Então, assim, era 11 horas, eu já tava em casa, e sempre foi assim, e hoje também não foi diferente, então por isso que eu já estou em casa, foi ótimo. Nossa, gente, adoro Natal pra comer, adoro esses momentos, assim, que a gente tem de sentar e, sabe, estar com as pessoas que a gente gosta, então eu acho muito gostoso. A data em si, assim, eu gosto bastante. Tanto pelo que ela significa, quanto pela celebração mesmo de sentar ali com as pessoas e compartilhar bons momentos, boa comida, eu acho ótimo. E por isso que eu estou aqui com esse cenário, com a minha árvore aqui do lado, porque afinal de contas esse é meio que um vlog temático, não pelas leituras, mas pelo momento que a gente tá, né? Então vai ser um vlog que vocês vão me acompanhar pelos últimos dias de 2024, enquanto eu tanto correr atrás da meta com a minha TBR, e também vocês vão ver quais vão ser essas leituras que eu vou fazer durante esses dias. Então o Natal, vocês já viram aí, amanhã eu vou tomar café com comida de Natal, eu vou almoçar comida de Natal, eu vou jantar amanhã comida de Natal também, e isso vai se repetir aí pelos próximos 2 ou 3 dias, porque é assim, né? Sempre sobra muita comida e a gente sempre fica comendo durante dias, então é isso que vai acontecer. Mas, além disso, no ano novo, assim, eu tô bem tranquila. Eu acho que se eu não ficar em casa, eu, no máximo, vou na casa de algum amigo, mas, assim, as chances de eu ficar em casa também são grandes, porque eu tô super tranquila esse ano por diversos motivos. Então, daí que você vai me acompanhar aqui durante a nossa conversa agora. Eu vou já direto ao ponto mostrar minha TBR. Eu, basicamente, separei 4 livros pra ler nesses últimos dias, só que um deles, pra mim, se eu não terminar em 2024, tá tudo bem. Tem um outro livro também que eu posso acabar começando ainda esse ano, mas também não tenho nenhuma pretensão de terminar. Mas no momento eu estou lendo 2, separei mais 2 e talvez eu comece mais um. O primeiro da minha TBR, então, que é um livro que eu estou lendo no momento, é Depois, do Stephen King. Eu peguei esse livro única e exclusivamente por ser um livro curto e ser um livro físico, porque essas foram as minhas condições que eu coloquei, né, pro livro que eu queria ler agora nesse fim de ano pra me ajudar a bater a meta. Só pra vocês saberem, faltam 3 livros pra bater a meta, tá? Eu quero ler 60 livros esse ano e eu já consegui ler 57, então faltam só 3. E eu já ouvi muitos comentários positivos sobre esse livro, ele tava aqui, né, me olhando, eu falei assim, é você mesmo. Esse é um livro de menos de 200 páginas, nessa minha edição aqui ele tem 190 e poucas. No momento, eu estou na página 92, ou seja, mais ou menos na metade aí do livro. E eu estou gostando bastante, gente. Esse livro aqui, ele vai contar a história do James e da mãe dele, né? O James é uma pessoa que tem uma habilidade de ver gente morta, uma coisa meio sexto sentido. Tem algumas condições ali, né? Que ele vê essas pessoas, então ele só vê num determinado tempo, depois que elas morreram, ele vê elas com roupas específicas, em condições específicas, enfim. Ele tem vários pontos ali que contribuem para ele ver essas pessoas mortas. A mãe dele sabe, né, dessa habilidade dele, e ela pede para ele guardar segredo, nunca comentar isso com ninguém, porque ela sabe que isso é uma coisa que pode trazer muitos problemas pra eles, caso venha a público, digamos assim, caso outras pessoas descubram. E a mãe dele é super boca suja, assim, ela é toda doidona, só que acredito que ela seja uma boa mãe, até o momento eu tô achando ela uma boa mãe, e a gente acompanha essa história pelo ponto de vista do James. A história, ela vai girar totalmente em torno dessa habilidade do James, tem algumas outras coisinhas acontecendo ali, tem um conflito que já rolou aqui, mas que obviamente não vou falar qual é, que tem a ver com investigação, tem a ver com umas coisas assim, mas eu acho que a história é realmente sobre a habilidade do James e tudo que isso implica, né? Tá sendo bem interessante ver o Stephen King trabalhar numa história assim, que é mais curta, que é mais direta, porque a gente sabe, quem já leu o Stephen King sabe que ele é um autor muito prolixo. Então tá sendo bem interessante ver como que a escrita dele se comporta dentro de um livro muito mais curto, com uma história muito mais simples, digamos assim, que precisa as coisas ser bem mais direto ao ponto, que não dá pra ficar enrolando tanto. Ainda assim, eu vejo que o King, ele acaba fazendo uns flashbacks
flashbacks, que é uma coisa que ele gosta bastante. Ele ainda encontrou espaço pra fazer isso aqui nesse livro, mesmo sendo um livro tão curtinho. Então, até o momento, tô achando bem legal. Eu já ouvi muitas coisas, assim, não tão positivas sobre o final desse livro, mas a gente sabe que o Stephen King não sabe fazer finais. Então, assim, se não for um final bom, eu não vou me surpreender, porque eu já estou acostumada com finais não tão legais do Stephen King. Eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer, porque eu não faço ideia do rumo que essa história vai tomar. Outro livro que eu também estou lendo no momento é The Book of Doors. Esse livro eu tô ouvindo um audiobook. No momento eu estou em 30 e poucos por cento. E esse é um livro que tá muito hypado, né, lá fora. Esse ano eu ouvi muita gente falando desse livro. A princípio eu tinha ouvido muita gente favoritando e achando esse livro mais perfeito e dando 5 estrelas à torta direito. E de uns tempos pra cá eu venho observando que algumas pessoas acharam esse livro mediano. Eu não tinha visto muitas resenhas assim no começo do ano, mas agora eu comecei a ver algumas resenhas mais assim, apontando que esse livro ele tem alguns problemas, que ele é mediano, ou que ele é meio confuso, ou que ele é lento, enfim, já vi algumas pessoas falando algumas coisas nesse sentido. No momento, sinceramente, gente, até agora, eu tô gostando bastante. Eu tô achando uma história legal, envolvente. Não sei se tá fluindo bem pra mim por ser audiobook, então acaba que, né, flui melhor, geralmente. E esse é um livro que vai ser lançado aqui no Brasil em breve, ele vai ser lançado em fevereiro, se eu não me engano, pela Astral. Algumas pessoas, inclusive, eu já vi que receberam a prova antecipada desse livro, então ele tá realmente vindo aí. A capa tá lindíssima, inclusive, eu amei a capa que a Astral escolheu. E a sinopse desse livro, ela é relativamente simples, né? A gente vai acompanhar a história da Cassie, que é uma menina que trabalha numa livraria, e um dia ela tá lá conversando com um dos clientes, assim, favoritos dela, e ela sai, assim, e aí o cliente vem a falecer. Isso acontece logo nas primeiras páginas do livro, então não é spoiler, tá, gente? Isso é bem no comecinho mesmo. E ele deixa pra ela um livro que se chama O Livro das Portas. E esse livro é um livro mágico que, através de portas, faz com que você consiga viajar, enfim, conhecer o mundo inteiro através dessas portas que o livro possibilita que você abra. E ela vai entrar nessa aventura, né, com esse livro e usando a magia que esse livro tem. Só que esse não é o único livro mágico que existe nesse universo. Além dele, tem vários outros. E também tem pessoas que estão atrás desses livros mágicos. Então a Cassie acaba sendo jogada nessa história, acaba sendo colocada em perigo porque ela tem algo muito poderoso com ela. Nesse momento que eu tô da história, é mais ou menos isso que aconteceu. A gente descobre que existem outros livros e a gente descobre que tem pessoas querendo esses livros. Isso é basicamente o que tá na sinopse. E tô curiosa pra ver também o que a história reserva. E eu já vi que tem algumas coisinhas ali, uns indícios de conflitos que vão acontecer. Tô achando interessante. Tá me lembrando um pouco a Biblioteca da Meia-Noite, mas assim, bem de leve, tá, gente? Porque a história não é a mesma, porque a Cassie, ela não atravessa mundos. Tipo teletransporte, assim, pelo mundo, tá? Não é igual os livros de A Biblioteca da Meia-Noite, que você vai pra versões diferentes do mundo. E esse é um livro que eu não tenho nenhuma pretensão de terminar ainda esse ano. Se eu terminar, vai ser ótimo, mas não é um livro, assim, que eu estou com esse intuito, sabe? Com essa meta de terminar ainda em 2024. Aí, pra completar a minha TBR, eu tenho esses dois mangás que eu já comentei aqui no canal em outros vídeos, que são o volume 5 e 6 de Happiness, que é uma série de mangás de vampiros. E não tem muito o que falar, gente. São vampiros e os protagonistas são todos adolescentes. No primeiro volume, a gente acompanha um protagonista que vira um vampiro e a vida dele se torna aquele caos, porque agora ele é um vampiro. Então, é isso. E eu vou ler esses aqui, sim, eu pretendo ler até o fim do ano. Então, esses 3 livros aqui são os que eu pretendo ler até o fim do ano pra bater a minha meta. Aí, já The Book of Doors, como eu disse, eu não tenho intenção nenhuma de terminar ainda esse ano. E um outro livro que eu cheguei a comentar em um vídeo aqui do canal, porque eu comecei a ler há muito tempo e nunca mais peguei de novo, é o Sem Saída da Cara Hunter. Eu comecei esse livro em outubro e desde então nunca mais li. Então agora é a oportunidade de eu pelo menos começar. Também não é um livro que eu tenho intenção de finalizar ainda em 2024. E assim, é até bom que eu já comece 2025 com algumas leituras em andamento. Eu acho isso bom, tem gente que não gosta. Tem muita gente que faz questão de terminar tudo até dia 31 de dezembro, pra começar dia 1º com novas leituras. Eu já fiz isso, mas assim, não ligo também se eu virar o ano com 1 ou 2 leituras, pra mim é super tranquilo. Até porque eu acho legal de eu virar o ano com alguma leitura em andamento, porque eu termino essa leitura logo nos primeiros dias. E aí já me dá aquele gás, assim, de putz, comecei o ano e já tô finalizando livros. Então, são esses 5 livros aí, né, que eu tenho nessa TBR. Eu vou levar vocês comigo aí durante esse período. Acredito que esse vlog vá até o primeiro fim de semana de 2025 também. Devo finalizar esse vlog por ali. Espero voltar em breve aí com alguma atualização pra vocês. Quem foi que inventou esse negócio de a gente trabalhar entre Natal e Ano Novo, né? Era pra eu ter vindo
fazer esse update ontem, mas eu trabalhei tanto, acho que acumulou muita coisa pra todo mundo, não só pra mim, mas acho que pra todo mundo, acumulou tanta coisa que aí chegou ontem e tinha uma pilha de coisa pra fazer e, meu Deus do céu, foi um surto o dia de ontem. E hoje também, né, teve menos coisas assim, menos demandas, mas não consegui parar antes. E hoje minha franja não está colaborando, na verdade acho que meu cabelo não tá colaborando muito, tá? Mas enfim, em algum momento eu tinha que vir fazer esse update, então eu aproveitei que eu acabei de finalizar meu expediente pra poder sentar aqui. Acho que não vai ser surpresa pra ninguém, né, se eu disser que eu terminei. Gente, esse livro, eu já sabia, porque eu já tinha lido algumas resenhas, eu já tinha visto algumas pessoas falarem sobre o final. A maioria esmagadora não gosta. E eu fui preparada pra ter um final chocante. Mas nada me preparou pro que eu encontrei no final desse livro. É uma coisa realmente muito inesperada, que vem completamente do nada. É jogado na sua cara e você fica completamente sem reação. Eu fiquei assim. Mas antes, deixa eu comentar com vocês que agora eu sou uma pessoa que tem matcha em casa e que pode fazer matcha latte em casa. Bom, continuando, eu refleti muito se o final iria estragar minha experiência com o livro ou não. Porque eu tava gostando muito do livro, veio o final, eu fiquei assim, sério, eu fiquei parada, em choque, assim, sem acreditar no que eu tinha acabado de ler. E aí eu fiquei pensando, será que isso aqui é suficiente pra afetar a minha experiência? E aí depois, assim, eu cheguei à conclusão que não. Mesmo eu tendo achado o final bem bizarro, não chegou a afetar a minha experiência com a leitura. Eu gostei bastante, não é um livro assim que eu vou dizer que foi um dos melhores do ano, mas eu gostei muito. Foi muito legal ver o King escrevendo algo mais direto. Eu acho que eu já tinha comentado isso aqui antes. Ele escreve muito, ele escreve livros enormes porque ele quer mesmo, gente, porque ele consegue escrever livros curtos que eu não sinto falta de nada. Eu não senti falta de um aprofundamento maior de nada. Ai, não, eu queria que tivesse mais flashbacks. Eu queria que tivesse mais aprofundamento na vida do personagem X. Esse livro, ele é suficiente com esse número de páginas aqui mesmo. Deu pra contar a história perfeitamente bem, do começo ao fim. Às vezes eu demoro pra ler os livros, pra pegar um livro do King, porque eu sei que vai ser uma leitura que vai me demandar um tempo bem maior do que o normal. Porque o King, ele é prolixo, ele tem essa coisa de ficar ali viajando e tal. Mas gosto muito do King, tá, gente? Eu acho que até hoje eu não dei nenhuma nota baixa pra livro dele. Todos os livros que eu li, eu devo ter dado no mínimo 4 estrelas. Talvez eu tenha dado 3,5 pra algum, mas eu acho que não, de verdade. Eu acho que todos eu dei 4 estrelas, no mínimo, assim. Eu realmente gosto bastante dos livros dele. Esse aqui também, mais um livro aí que eu dei 4 estrelas, eu gostei bastante. E mesmo sendo um final muito polêmico, bizarro, por que eu não dei 4,5? Por que eu não dei 5 estrelas? Porque é aquilo que eu falo, gente. Pra mim, essas notas muito altas, elas são um sentimento. E esse livro não me trouxe esse sentimento. Mas ainda assim, foi uma leitura super satisfatória. Pra mim, ele é um livro muito sólido no que ele se propõe, que é mesmo assim, contar como que esse menino lida com as habilidades que ele tem. Cria-se uma historinha ali em torno disso, mas é mais sobre o que essa habilidade traz pra ele no sentido de amadurecimento, de lidar com os percalços da vida, sabe? Lidar com os percalços, aprender coisas. Ele aprende a lidar com coisas, a lidar com pessoas, enfim, várias situações que a gente que não tem essa habilidade tem que aprender também, né? Porque a gente tá, né, quando a gente tá nessa fase de crescimento, de amadurecimento, a gente aprende isso só que de outras maneiras. Ele teve que aprender e lidar com essa habilidade ao mesmo tempo. É uma história de crescimento, é uma história de coming of age, porque a gente vai acompanhar ele aí na maior parte da infância e pré-adolescência, é um pouquinho da adolescência também, mas quando ele conta essa história pra gente, ele já é adulto. A gente tem a perspectiva de uma pessoa já mais velha, relembrando tudo que passou durante esse período aqui. É uma história que tem de tudo um pouco, assim, né? Tem partes mais emocionantes, porque tem essa relação dele com a mãe dele, tem a história da própria mãe, que é uma história que tem, né, muitas questões ali também. Talvez o King não explore muito questões pessoais da mãe do Jamie. Mas o foco é no Jamie. As relações que ele tem com as pessoas, com a vida, com as dificuldades, enfim. Então eu acho que cumpriu o papel. E é isso, gente. É um livro que eu recomendo do King, tá? Dos que eu li, esse aqui é um que eu recomendo. Eu recomendo praticamente todos que eu já li. Eu também acho meio desnecessária essa questão que ele colocou aqui no final. Mas o Jamie fala pra gente várias vezes que essa é uma história de terror. Então alguns dos acontecimentos aqui, e eu até incluí o final nisso, são pra reforçar essa ideia de que esse é um livro de terror. Ele não é um livro que dá medo, apesar que, gente, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre livro que dá medo, porque eu não sinto medo lendo. É muito difícil um livro me causar medo. Mas ele é uma história que tem um pezinho no terror, afinal de contas é Stephen King. Tem vários acontecimentos que vão lembrar vocês que esse livro é de terror. Ter esse final tão controverso acaba colaborando também
para a ideia de que esse aqui não é um livro tudo muito amor e flores e alegria. Apesar de ser, na minha opinião, um livro bem tranquilo, assim, dei risada em vários momentos, porque o Jamie é muito engraçado, assim. Tem algumas coisas que ele fala, principalmente quando ele é criança, assim, a relação dele com a mãe dele quando ele é criança é muito legal. Então, eu vou indicar quando alguém me pedir indicação do King, mas com ressalvas. Eu não finalizei mais nenhuma leitura. Nesses 2 últimos dias eu não peguei The Book of Doors, tá? Meio deixado de lado, tá meio ali em stand-by. Mas nos próximos dias eu pretendo pegar ele pra ler. O que eu dei uma andada na leitura foi Sem Saída. Finalmente peguei o livro pra poder continuar. Eu tô em 20% agora, mais ou menos. E, gente, infelizmente não estou gostando. Eu vou dar uma chance pra esse livro até 50% mais ou menos. E se eu seguir não gostando, eu vou abandonar. Porque, assim, não tá sendo uma experiência legal. Esse é um livro de investigação. Ele é, na verdade, o 3º livro, né, de um detetive lá, que eu já esqueci o nome. Mas não tem problema você ler qualquer ordem, porque são histórias independentes. Mas, assim, não tô gostando da escrita da Kara Hunter. Eu tô achando tudo, assim, muito tédio. Então, assim, ó, ponto 1. O livro não tem separação de capítulo. O que ele tem é aquelas divisões que às vezes as pessoas fazem no meio do capítulo, né? Tipo, de pôr asterisco, ou pôr um tracinho, alguma coisa assim, pra separar partes dentro de um capítulo. Ele tem isso. Mas ele não tem capítulos numerados. Então é uma coisa contínua. Nessas divisões de asterisco, de tracinho, que eu já não lembro mais, tem mudança de ponto de vista. E tem mudança de narrador também. Então tá em terceira pessoa, daqui a pouco muda pra primeira pessoa, aí volta pra terceira pessoa e eu já me perdi completamente em quem tá falando. Lógico que eu percebo a mudança de narrador, mas assim, é muito abrupto, é muito estranho. Não tem o nome da pessoa que tá narrando, então assim, você que se vire pra entender quem é que tá falando, porque ela não vai te dizer, a autora não vai te dizer quem tá falando, mudou o tempo verbal, se vira aí, entenda quem é que tá narrando a história. Então eu tô achando muito esquisito, porque se pelo menos tivesse uma mudança de capítulo assim numerado, facilitaria um pouco. Ou se tivesse o nome da pessoa que tá falando, também. Porque essa questão do nome me pega, porque assim, todos os personagens soam exatamente iguais. Eu não tô conseguindo ver diferença dos personagens. Então isso dificulta mais ainda, porque já não tem o nome da pessoa. E aí a voz de todo mundo é igual, parece que todo mundo tem a mesma personalidade. Eu não tô conseguindo diferenciar os personagens. E tô achando a escrita muito seca. Eu tô achando que ela tem pouquíssimo sentimento. Tipo, a gente tá falando ali de uma história, beleza. É uma história de thriller, é um mistério e tal. E esses livros, eles não costumam ser muito, né, não costumam ir muito pra esse lado emocional. Mas ao mesmo tempo, a gente tá falando de uma história, de uma tragédia que acontece no começo do livro, porque isso é a sinopse do livro, tá? Uma casa pega fogo, e aí chega a polícia lá pra investigar, porque tinham 2 crianças na casa, uma criança morreu, a outra criança tá, assim, correndo risco também. É uma coisa, assim, pesada, né? Triste. Parece que a autora tá narrando assim, uma ida ali na sorveteria, entendeu? E aí essa coisa da emoção também pega nessa questão dos personagens soarem todos iguais. Porque se você não coloca o mínimo de emoção em ninguém, como é que eu vou conseguir diferenciar quem tá falando? Às vezes, nessa coisa de mudança de ponto de vista, você tem alguém que é um pouco mais bem-humorado, uma pessoa que é um pouco mais séria, uma pessoa que fala de maneira mais direta, uma pessoa que é mais coloquial. E não, todo mundo fala exatamente no mesmo tom. Até o momento, 20% tá todo mundo igual e eu não estou conseguindo diferenciar as vozes das pessoas. Então eu tô ficando muito irritada com isso. Tá difícil. Eu vou esperar até os 50%, vou dar uma chance aí até metade. Se continuar desse jeito, eu vou abandonar, porque, não tenho paciência não, gente. Nos próximos dias, então até dia 31, eu espero conseguir chegar nos 50% para que eu consiga deixar esse livro em 2024, qualquer coisa. Se não funcionar pra mim, ele vai ficar pra trás em 2024. Então no momento eu tô lendo 2, né? Só esses 2. Sem Saída e o The Book of Doors, que eu preciso voltar pra ele, porque tava muito melhor do que Sem Saída, então com certeza eu vou voltar pra ele. E no próximo update eu trago atualizações pra vocês. Agora eu vou sentar pra assistir um novo episódio de Dexter. Eu já comentei, acho que no vlog passado, né, que estreou uma nova série de Dexter. Gente, pode ter 50 séries derivadas de Dexter que eu vou assistir todas. Essa é a realidade. Tem 2 já. Uma foi a New Blood, que saiu em 2022, se eu não me engano. E aí, mais uma vez, os queridos conseguiram fazer um final que não foi satisfatório. Eles já tinham feito isso na série original, aí fizeram um derivado e conseguiram cagar no final de novo. Agora estão fazendo uma que conta o passado do Dexter, lá, quando ele era novinho. Por enquanto tá legal. Essa aí não tem como cagar no final, porque, né, as coisas já aconteceram. Então, por enquanto eu tô achando legal. E aí depois vai ter mais uma, que é a continuação da primeira derivada. Essa vai estrear, acho que em julho, se eu não me engano. É no verão lá dos Estados Unidos, acho que é em julho. Tá virando um universo Dexter. E eu estou gostando até o momento. Tive meus problemas com a primeira série derivada. Não gostei também muito do final. Mas a série como um todo, tirando o final, eu gostei.
Agora vamos ver o que vai acontecer. Acho que hoje ainda eu devo assistir mais alguma coisa, tô pensando ainda, acho que a gente vai assistir algum filme. E eu vou tentar ler mais um pouquinho também ainda hoje. O foco é mais em ler agora no fim de semana, né? Porque eu trabalhei ontem e hoje, né? Quinta e sexta, agora eu vou ficar de folga novamente até quarta-feira. Então de sábado até quarta, que é dia 1º, fico de folga e depois trabalho dia 2 e 3. E aí folgo sábado e domingo e volto a trabalhar de novo no dia 6, de vez, né? Aí é semana útil normal. Mas enfim, não quero pensar nisso agora. Agora eu quero pensar que vou ficar de folga nos próximos dias. É isso que importa. You can take your jacket off and your itchy hat too. Today the temperature's up. You know what to do. Go take your toes for a walk. And your fur baby too. Turn your face to the sun. Go ahead and call up your crew. You'll be happy you do. Let's make it all about you. Jump on your wheels and ride. It doesn't matter where you're going to, baby. It's so much better outside. Oh, oh, oh. Let's make it all about you. Get your smoothie order up. I like the mango banana. Gotta recycle your cup. Let's be friends with the plant. You'll be happy you do. Let's make it all about you. And turn the music up loud. Your neighbors will appreciate it, baby. Just let it all hang out. Oh, oh, oh. Let's make it all about you. Let's make it all about you. Let's make it all about the way that you're feeling when nothing else matters but you. Let's make it all about going crazy, cooped up in the basement, trying to figure out where all other days went. Been way too chilly to be sitting on the pavement, but the way. Olá! Esse é o primeiro update oficial de 2025, então feliz ano novo. Gente, várias coisas aconteceram nesse meio tempo, tá? Com relação às minhas leituras. Muitas coisas aconteceram aí. Vamos ver se eu consigo atualizar tudo. Bom, eu acho, da última vez que eu conversei com vocês, eu tava lendo Sem Saída, The Book of Doors, e só esses dois, né? Pelo que eu me lembro. Desde então, eu li os 2 quadrinhos de Happiness, né? Que foram as minhas 2 últimas leituras do ano. E foram essas 2 leituras que me fizeram bater a meta de 2024. Então, no último dia do ano, gente, dia 31, eu li esses 2 mangás e bati a minha meta. Eu gostei dos 2 quadrinhos, eu dei 4 estrelas pros 2. Eu achei que eles deram uma boa evoluída na história. E agora tenho que ficar de olho nos preços pra poder comprar os 4 últimos volumes que faltam pra eu encerrar essa série. As últimas 3 leituras aí que eu tinha separado pra conseguir chegar na meta foram 3 leituras 4 estrelas, então tô bem satisfeita com o final aí do meu ano, né, com os livros que eu escolhi pra encerrar 2024 e bater a meta. E eu vim pra 2025 com 3 leituras em andamento. As 2 que eu já tinha falado com vocês, e eu comecei um novo livro, que é um livro que eu já cheguei a comentar em algum momento aqui no algum vídeo aqui do canal, que é O Ministério do Tempo. Eu tinha emprestado ele pelo Biblion, só que eu vi que não ia dar pra ler, então eu devolvi e reservei de novo. E aí ele ficou disponível e eu dessa vez emprestei e falei, não, agora eu vou ler. Eu tô em uns 25% mais ou menos, já faz uns 2 dias que eu não pego ele, mas eu tô achando bem legal, gente. Eu tô achando, assim, uma leitura muito divertida. Eu tô curtindo muito, assim. Eu vi algumas pessoas falando que era um livro meio lento e tal, mas pra mim tá fluindo super bem. Eu tô gostando muito da escrita, eu tô gostando muito da narração, enfim, tá sendo bem legal. Vou dar uma breve sinopse aqui pra vocês, tá? Pra quem não conhece. Mas esse livro se passa no nosso mundo, mais ou menos assim, num futuro não muito distante, em que as pessoas conseguiram desenvolver a viagem no tempo, né? Só que elas ainda estão testando essa viagem no tempo, estão testando para ver as consequências disso no corpo humano e tudo mais. Para fazer esses testes, eles pegam pessoas do passado para trazer aqui para o nosso
tempo, né, atual para o presente, para examinar essas pessoas, testar, ver como é que o corpo se comporta com essa mudança brusca, né, e tudo mais, com esse processo. Então, quando eles pegam essas pessoas, cada uma recebe como se fosse um padrinho. Eu esqueci o nome, mas é como se fosse um padrinho, mas tem um nome específico, acho que é ponte o nome. E essa ponte, que é uma pessoa do nosso tempo, que vai ajudar a pessoa do passado a se situar aqui, enfim, acostumar com o presente, né, que para eles é o futuro. Então a gente vai acompanhar aí duas pessoas, né, um comandante lá que vivia em 1800 e pouco, e aí ele vem pra cá e a gente acompanha essa pessoa que vai ser meio que a madrinha dele, né, a ponte. E essa protagonista, ela não tem nome, e eu tô achando isso bem curioso. Eu descobri que a autora, ela se baseou numa pessoa real para criar esse livro. Então ele é como se fosse uma fanfic, porque ela pegou lá esse comandante, eu não lembro o nome dele, mas enfim, eu procurei e de fato ele tem uma página na Wikipédia, ele realmente existiu. E ela pegou essa pessoa, trouxe a vida, digamos assim, no livro, e é isso, assim. É uma história muito diferente, assim, porque é uma ficção científica que tá falando sobre viagem no tempo, mas ela é mais sobre as relações entre as pessoas, essas dificuldades, né, que as pessoas do passado, por estarem aqui num tempo completamente diferente do que eles estão acostumados. Mas tá bem legal, tá bem interessante. Eu tô rindo muito com os comentários do comandante, porque é muito engraçado, gente. As coisas que ele fala, tipo, sobre o nosso mundo, assim, o choque de realidade que ele tem, assim, as diferenças, né, da tecnologia, de tudo. Eu comecei 2025 lendo Sem Saída. Eu meio que resolvi, gente, eu decidi que eu vou focar nesse livro pra terminar ele antes dos outros, assim. Então, eu dei uma pausa em O Ministério do Tempo. The Book of Doors, eu li um pouquinho hoje também, porque já fazia alguns dias que eu não lia. Eu pretendo continuar ouvindo o audiobook, mas eu vou focar agora em Sem Saída. No momento, eu tô em 80%, então eu tô realmente focando. E eu lembro que eu tinha comentado com vocês que eu tava querendo abandonar esse livro. E, de fato, foi passado os 50%, foi difícil. Eu fui ficando com aquela ideia, assim, de que eu iria abandonar e tal, mas aí eu comecei a acostumar um pouco mais com a escrita. E um outro ponto que eu tinha esquecido de comentar é que também são muitos personagens. Tipo, é toda uma divisão ali da polícia que tem vários detetives. Tem um detetive principal, né, que essa série, ela é de um detetive específico, mas tem a equipe dele, né, então tem vários, ele é como se fosse o chefe, aí tem todas as outras pessoas que são subordinadas a ele, que fazem parte da equipe. E a gente tem ponto de vista de todo mundo. Então, assim, gente, sério, é enlouquecedor. Porque é muito personagem e todos eles parecem a mesma pessoa. Eu acho até que eu já tinha comentado isso, né? Enfim, eu continuo não achando uma leitura muito boa, mas agora eu estou curiosa pra saber a bendita da resolução do caso, né? Eu quero saber o que aconteceu. A gente já está em 80% e eu não faço ideia do que aconteceu. Não teve nenhum plot twist, não teve nenhuma revelação. Só coisas ali que foram acontecendo, que eu meio que já esperava, então não considero como revelações. É só o desenvolvimento da história mesmo. Nesse momento eu tô aí entre 2,5 e 3 estrelas. Vamos ver como é que vai ser o final. Se o final for bom, eu acho que vou dar 3 estrelas, mas se continuar desse jeito, vai ser 2,5. E o The Book of Doors, eu tô gostando. Mas como eu disse, eu li pouco nos últimos tempos. Então a história também não andou nada. Então acho que é isso que eu tenho pra trazer de update. Eu já estou pensando nas minhas metas, né? Vocês viram aí que eu já defini a minha meta do Goodreads. Na real, assim, a minha meta, eu vou manter a mesma meta do ano passado, vai ser 60 livros de novo. Mas lá no Goodreads eu coloquei 52 livros porque eu acho que eu vou começar sempre a deixar nessa meta de 52 pra ser, tipo, um livro por semana, sabe? Ah, e eu vi uma coisa agora no Goodreads que eles colocaram, além da meta, uns desafios pra você cumprir. Eu achei isso muito legal, porque você vai lendo conforme, né? Eu não vou ler livros específicos pra cada desafio que eu vi lá. Eu vou só lendo normal e aí ele vai preenchendo os desafios. Mas tem outros 2 desafios que eu vou tentar completar esse ano. Um desafio é o Buzzword, de uma booktuber gringa. Já faz uns 2 anos, eu acho, que eu faço esse desafio. Eu nunca consegui cumprir ele inteiro. É muito específico e são muitos livros, eu acabo não conseguindo cumprir. Mas esse ano eu vou tentar de novo. Ano passado eu não consegui. Acho que faltou 2 livros ou 3. E além do desafio Buzzword, eu vou também tentar cumprir o desafio versão brasileira que o Jeff fez, que é o desafio das palavras-chave. É a mesma coisa do desafio da Keila, né, que é essa booktuber, porém ele fez uma versão em português e eu vou tentar cumprir os 2 desafios esse ano. Tentar também achar livros que cumpram 2 desafios ou mais, né, desafios em comum ali entre as versões, né, tanto a versão original quanto a versão brasileira. E vou tentar ler ao longo do ano, não vou ler especificamente o desafio de cada mês, dentro daquele mês, tipo, eu já vou tentar cumprir todos, mais ou menos um por mês, mas sem seguir o mês certinho daquele desafio. Hoje
eu vou assistir um dos filmes mais esperados por mim. Eu sou muito animada. Eu queria ter assistido ontem, mas não deu porque a sala está lotada. Parece que esse filme realmente tá bombando. Que é Nosferatu, o novo filme do Robert Eggers, que é um diretor que eu gosto bastante. Tô bem animada, gente. Muito animada pra ver esse filme. E é isso. Pro fim de semana, tô bem tranquila. Vou ficar em casa. I'm tired out in New York City. I'm over how it moves so slow. Since summertime when you were with me. Now I got nowhere left to go. I can enjoy a coffee at the downstairs diner, cause everybody knows you too. And now the fall is turning all the leaves much brighter. The girls are all just dressing like you. Brown hair, black jeans, and sneakers that they bought last time. You're everywhere, like a bad dream, wearing all the clothes that made me wanna throw up. You didn't really care about the mess you made, and I don't really care about the blowback, cause you're not keeping track of all the things I take. So I took all your sweaters from your coat rack. I hope you have a nice long winter without me. Hope it is the coldest that we've ever seen. I know I'm not the breakup winner, but I'll be warm inside your cave on its own Baker Street. Mas só pra finalizar o vlog esse que durou muito mais tempo do que eu tinha planejado, porque hoje já é dia 12, faz quase uns 20 dias já que eu tô gravando esse vlog. Acabou, assim, as coisas acabaram fugindo um pouco do meu controle, mas enfim. O que importa é que chegou ao fim, finalmente. Acho até que esse vlog ele vai ficar um pouco maior do que os meus vlogs estavam, né? Eles estavam em torno de uns 20 minutos, esse provavelmente vai ficar um pouquinho maior. E eu vim trazer, então, o saldo do que li nesse tempo, né? Das coisas que aconteceram nesse tempo desde a última vez que a gente se falou. Pelo que eu me lembro, da última vez que eu fiz o update, eu ainda estava lendo Sem Saída. Já tinha começado a leitura de Ministério do Tempo, e acho que era isso que eu tava lendo. Ah, e The Book of Doors também. Anderson, vai pra lá. Por que você vai ficar parado aqui olhando pra minha cara? E felizmente eu consegui finalizar 2 dessas leituras e também finalizei mais uma que eu não tinha comentado, porque foi um negócio assim que apareceu no meio do caminho. Então eu consegui finalizar Sem Saída e The Book of Doors. O Ministério do Tempo eu tô em 60% ainda. E eu também li um conto do Frederick Backman. Então vamos por partes. Primeiramente, falando sobre Sem Saída. Eu consegui finalizar o livro, eu tava bem no finalzinho da última vez que a gente conversou. Eu consegui finalizar, acho que assim, no dia seguinte que a gente tinha conversado. E assim, gente, no fim das contas foi um livro bem mais ou menos, tá? Eu acho que eu dei 2,5 estrelas pra ele, ou 2 estrelas, já não me lembro mais. Pra mim, foi realmente um livro sem nada de especial, sabe? Eu fiquei esperando grandes reviravoltas, fiquei esperando alguma coisa assim diferente, mas a solução do mistério eu achei assim... Sabe, achei o livro meio insosso, achei a solução muito anticlimática. Ainda que seja uma solução que não é assim tão padrão, digamos, ela é uma solução até que bem pensada, digamos assim, ela faz sentido, mas a maneira como ela é entregue, a maneira como o mistério ele vai se desenvolvendo pra chegar nesse final é muito qualquer coisa. Insosso, é muito sem sal e assim, eu já tinha reclamado, né, de todos os personagens, que tinha muito personagem, muita gente falando e isso realmente continua sendo um problema pra mim. É uma coisa completamente desnecessária. A gente tem também um ponto de vista do passado da família, né, que morava naquela casa, porque a casa pega fogo, né, como eu já tinha comentado, e a gente tem um ponto de vista que conta a história da família, dias antes do incêndio acontecer, para que a gente entenda que, afinal de contas, qual era o contexto que aquela família tava, que causou, digamos assim, né, que culminou naquele incêndio. E falando bem a verdade, assim, não acho que isso seja spoiler, mas falando bem a realidade, gente, não serviu pra nada. Tipo, aqueles flashbacks, eles até explicam algumas coisas. Eles explicam as relações entre os personagens, porque tem alguns personagens que a gente só vai descobrir a relação deles mais pra frente. Então só serviu pra isso, pra a gente conseguir entender quem era o que de quem. Mas fora isso, falar do dia a dia da família, como que era, a dinâmica da familiar e tal... Gente, não serviu pra nada no mistério final, sabe? Pra, tipo, a gente entender mais sobre o que aconteceu, não serviu pra nada. A autora, ela dá muita pista falsa, né? Ela faz a gente ir pra um caminho e depois ela fala, não é isso que você está pensando, é isso aqui. E o final, ele é parcialmente aberto, assim, ele fica com alguma dúvida ali no ar, tal, fica uma certa dúvida no ar, mas realmente não foi um livro que me encantou em nada, não fiquei, assim, super intrigada, sabe aquela sensação de quando você tá lendo um mistério, você fica, nossa, o que será que aconteceu? Eu achei que não valeu a pena ler tudo aquilo
pra chegar naquele final. Não pretendo ler mais nada da Cara Hunter, não tenho vontade de ler Onde Está Daisy Mason, né, que eu acho que é o mais famoso dela. Não tenho vontade de ler porque eu já ouvi alguns comentários que falam coisas semelhantes, né, assim, de tipo, ai, tem muita gente, os personagens parecem a mesma pessoa, então assim, eu falei, já são coisas que eu já não gostei nesse livro, então pra que eu vou ler outro? Aí alguns dias depois, recentemente, eu terminei The Book of Doors, acho que faz uns 2 dias que eu finalizei esse livro, e esse foi um livro que assim, eu tinha muita expectativa, né, eu tava realmente bem assim empolgada pra ler, eu achei que fosse ser assim um livro que tinha grande chance de dar uma nota muito alta, e no fim das contas eu gostei da história, eu achei um livro bom, é um livro que eu vou recomendar pras pessoas, mas que também me decepcionou em alguns pontos, e eu dei aí 3,5 estrelas pra esse livro. Não achei ruim, de forma alguma, é um livro bom, uma escrita legal, bons personagens, mas eu não gostei do rumo que as coisas tomaram. E a princípio eu achei que esse livro fosse ser um livro único, mas eu já vi alguns comentários do próprio autor dando a entender que ele pode escrever mais histórias nesse universo. Eu não sei se ele iria escrever uma continuação direta ou só alguma história que se passa no mesmo universo, isso não ficou muito claro. Aí já me deixa um pouco desanimada, né? Porque pra mim é assim, ou escreve livro único ou já escreve uma série logo do começo. Não gosto quando um livro único vira série, não gosto dessas coisas. O que eu não gostei, assim mesmo, o que me fez não dar 4 estrelas pra cima pra esse livro foi o rumo que as coisas tomaram do meio pro final, assim, 60% pra frente, assim, 60-70% pra frente, as coisas começaram a ficar extremamente complicadas, sem motivo algum. A gente tava seguindo uma lógica ali das coisas, e aí, de repente, o autor, eu não sei da onde ele tirou, que ele precisava fazer um rolo, ele enfiou os personagens num rolo. Teve uma coisa específica que ele fez com o protagonista que eu não gostei, assim, de jeito nenhum. Eu fiquei tipo, você jura que você vai colocar essa personagem nessa situação? Eu achei, assim, uma situação muito nada a ver. Não gostei que é uma coisa que é muito difícil falar sem dar spoiler, mas vamos tentar. O autor pega a protagonista e ele coloca ela numa situação à parte do que a gente tá vendo, tá? Então, é tudo que eu posso falar, sem dar spoiler. Então, a gente tá acompanhando uma história e aí, de repente, a gente começa a acompanhar uma segunda história, digamos assim, que a protagonista está inserida. Só que a maneira como ele faz essa história da protagonista se desenvolver, gente, não consegui comprar. Não consegui comprar. Pra mim, assim, eu não consegui ser convencida, sabe? Que a protagonista iria ter aquelas atitudes naquela situação, naquelas situações que ela se via ali. Então eu achei que a protagonista, ela é muito conformista. As coisas acontecem com ela, ela simplesmente aceita e fala, tá bom então. Então essa é a minha situação, eu vou ficar assim e não vou fazer nada pra mudar. E não é que ela não faz nada, ela até faz. Mas é de um jeito que, sério, simplesmente não me convenceu. Que me decepciona bastante. Esse foi, assim, um dos principais pontos, foi essa parte específica da história que eu não gostei. Às vezes, eu acho que, assim, eu vou aqui usar até um pouco dos comentários que eu vi da Tami, porque eu vi que a Tami colocou esse livro nos favoritos dela. E aí, depois eu fui assistir o vídeo em que ela fala, né, sobre esse livro, que ela leu o livro, o vlog que ela leu. Digamos que as nossas opiniões, elas são totalmente opostas. Porque eu achei que complicou demais e ela já achou que o livro, ele não complica demais e também não mastiga as coisas pro leitor. Ele não dá todas as respostas pra você assim, né, de forma bem explicadinha e tal. Então, assim, aí fica parecendo que a gente que não gosta é preguiçoso. Eu entendi a história, gente. Não é porque eu não tenho entendido, porque eu queria que ele tivesse explicado, porque, eu não entendi isso, não sei o quê. Teve uma coisinha ou outra, assim, que eu vi que mais pessoas ficaram confusas. E realmente tem um ponto, tem um furo ali em uma das coisas que acontece, que é um furo relativamente grande. Eu acho que o autor se perde em um certo ponto ali da mitologia que ele criou e você fica assim, mas como que isso poderia ter acontecido se você estabeleceu lá no começo que não é assim que as coisas funcionam, sabe? Você estabeleceu a sua mitologia de um jeito e agora você tá falando que é de outro. Achei que realmente ele se embananou nas coisas que ele colocou, nos elementos que ele colocou mais pro final da história. Não gostei muito dos vilões, eu achei os vilões muito caricatos. Tem, digamos, 2 vilões aí. Gente, literalmente, um dos vilões é uma vilã, na verdade. Essa vilã, ela é literalmente má porque sim. É isso, tipo, ele fala isso no livro, que ela só é má porque ela gosta de fazer maldade. Já passou do tempo, já a gente não tá vivendo mais nos anos 90 em que era assim, o vilão só é vilão porque sim. Eu acho isso meio preguiçoso. Sabe, não tem uma explicação muito assim para as atitudes dessa pessoa. O outro vilão, ele é um pouquinho mais bem construído, assim, ele tem um pouquinho mais de tridimensionalidade, né? Ele é um pouquinho mais, assim, robusto. Mas essa vilã, ela é muito, tipo, muahaha. Eu achei muito, assim, me irritou um pouco. É isso, eu acho que, assim, o autor tem ideias excelentes, eu acho que a mitologia é muito legal. Essa coisa de livros, que você consegue viajar pelos livros, ou você consegue fazer determinadas coisas, usar a magia através dos livros, isso é muito legal. Eu acho que ele tinha estabelecido tudo muito bem. Essa coisa dele complicar é porque ele começa a jogar várias ideias.
não, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso, aí a gente vai fazer isso daqui, aí a gente faz mais isso aqui, e você fica tipo, moço, acho que resumindo é isso, gente. Não consegui comprar muitas coisas que ele colocou ali, mas eu acho que se ele queria complicar as coisas no final, que ele fizesse uma história com bastante substância desde o começo. A história ela é muito simples no começo, e aí ele complica depois, e eu fiquei, poxa, por que ele não estabeleceu tudo isso no começo? O final é legal, assim, ele responde as coisas no geral, ele consegue fazer uma história bem fechadinha, ele deixou uma ponta solta, propositalmente. No geral, cara, foi um livro que eu gostei bastante, mas eu esperava ter gostado muito mais. Eu esperei que esse livro me trouxesse, assim, um pouco mais de reflexões, um pouco mais de apego com os personagens. Eu gostei muito de um dos personagens, né, um dos protagonistas ali, eu gostei bastante dele. Achei o personagem mais bem escrito, assim, de todos, mais bem construído. A protagonista, tirando essa parte aí que eu falei, que ela toma umas atitudes que eu fiquei, gente, tirando essa parte, eu também gostei da protagonista. Acho que é um conjunto de personagens bem interessante, principalmente um certo grupo de personagens que ele constrói ali, mais pro final do livro. Eu achei que é tudo muito certinho, muito coeso, muito legal. Abre, né, possibilidades pra livros futuros, ao mesmo tempo que a história também se conclui ali nesse primeiro livro. É legal? É, gente, eu recomendo. Se você, né, o livro tá sendo lançado agora aqui no Brasil, né, como o Livro das Portas. Eu recomendo, eu acho que é um livro que vai sim fazer um certo sucesso aqui no Brasil. Acho que vai ter muita gente que vai gostar, mas comigo certas coisas não funcionaram. A outra história que eu concluí, deixa até eu dar um contexto, porque vocês devem ter visto aí que eu não filmei muita coisa, né, nesses últimos dias, até porque eu não fiz muita coisa nesses últimos dias, na real, então não tinha muito que eu trazer aqui de acontecimentos na minha semana. O que eu fiz ontem foi ir pra São Paulo, né, no sábado eu fui pra São Paulo ver algumas amigas minhas, a gente foi almoçar e tal, e aí eu aproveitei, daqui pra São Paulo é mais ou menos 1h30 e tal, então eu aproveitei esse caminho pra ler um pouquinho, e eu escolhi começar um conto, que eu já tinha visto algumas pessoas comentarem, e quando eu fui pesquisar esse conto, eu vi que ele tá de graça na Amazon, pra quem é Prime. Aqui no Brasil, pelo menos, ele tá grátis pra quem é Prime. Eu acho que lá fora é pra quem é Kindle Unlimited. Se você é Prime, você consegue ler esse livro de graça, tá? Se você lê em inglês, porque ele ainda não foi traduzido. Mas é um conto do Frederick Backman chamado The Answer is No. Ele acabou de lançar esse conto, se eu não me engano, ele foi lançado agora no fim do ano passado. Ele é um conto, gente, então é muito difícil, assim, de falar a sinopse, essas coisas, porque, né, a história tem menos de 100 páginas, né? Acho que são 70 páginas, mais ou menos. Mas ele conta a história de um rapaz que mora num condomínio e ele é uma pessoa que não gosta de ter contato com ninguém. Só que aí a vida dele muda por causa de um certo acontecimento e ele é obrigado a entrar em contato com pessoas que vivem ali no prédio dele por certas situações. Então a história ela vai se basear nisso. Ela vai mostrar esse personagem saindo dessa zona de conforto dele, em que ele não tinha contato com ninguém, e aí de repente uma certa situação obriga ele a falar com outras pessoas, a ver outras pessoas. Então, como ele reage a isso, sabe? É um conto bem gostosinho, assim. Eu comecei a ler ontem, né, enquanto eu tava voltando aqui pra casa, e hoje eu terminei, hoje de manhã. E é um conto bem gostosinho, eu dei 4 estrelas pra ele, achei super a cara do Frederick Backman mesmo. É bem o tipo de história que ele escreve mesmo, então é uma história que tem uma mensagem no final, sabe? E que tem personagens engraçadinhos, e com aquelas personalidades meio diferentinhas, né? Aquela coisa, gente, quem já leu Frederick Backman sabe do que eu tô falando. Achei tudo muito típico do autor, e gostei, mas não tem muito, assim, o que falar, porque é um conto, né? Então recomendo. Se você lê inglês, lê esse conto porque vale a pena, achei bem legal. E por fim, falando de O Ministério do Tempo, eu já tô aí, né, em 60% do livro. Já queria ter terminado, mas tem um porém, gente. Quando eu comentei desse livro, eu falei que eu tava gostando bastante e que ele tava fluindo muito bem pra mim. Porém, agora a situação é um pouco diferente. Eu sigo gostando do livro, tá? Pra mim ainda tá uma história legal, só que ele começou a ficar um pouco lento. Agora eu tô vendo, tô começando a comprovar aquilo que as pessoas... Eu vi algumas resenhas falando, né? Pessoas dizendo que era um livro lento, que meio que não ia pra lugar nenhum, né? E eu vi muita gente reclamando da segunda metade do livro, né? Dizendo que a segunda metade, ela é tipo, pior do que a primeira, né? Que a primeira parte é bem melhor. De fato, agora a história, ela entrou ali num ponto meio... sabe, que eu não sei pra onde vai, mas também não sei se eu tô muito curiosa pra saber. As coisas estão um pouco paradas, apesar de ter tido um grande acontecimento ali. Chegou num ponto que eu tô tipo, tá, e agora a gente vai fazer o quê, né? Porque antes parecia que a história ia pra um rumo e agora eu tô meio sem saber o que a autora vai fazer. Desanimei um pouco, sabe? Mas eu vou continuar lendo e tal. A escrita é muito legal, então eu sigo gostando, né, do livro, como eu falei, mas não tô mais com aquela empolgação que eu tava no começo, sabe? Agora eu tô um pouco, vamos ver, sabe? Vamos ler, vamos ver o que acontece, tô meio assim. E pra gente já ir se encaminhando pro final desse vlog, queria mostrar 2 livros que eu recebi aí nos últimos dias. E o primeiro deles, acho que deve estar dando um reflexo aí, é Meus Dias na Livraria Morisaki. Esse aqui é um livro super curtinho, desses de ficção de cura. Eu tenho vários desses livros na minha wishlist, mas dentre aqueles que estão lá na minha wishlist, esse aqui foi um dos que eu ouvi mais comentários positivos, então, como até o momento eu só li Bem-vindos à Livraria Rio Nandong, eu falei, bom, agora eu tenho que escolher um que eu vejo todo mundo falar bem, né? E esse
esse aqui é o que eu já vi mais resenhas positivas, então por isso que eu vou pegá-lo agora, né? Em breve aí pretendo ler esse livro. Ele tem uma continuação também, pelo que eu vi. Bem-vindos à Livraria Hyunandong. É uma autora coreana e esse aqui é um autor japonês. E o outro é um livro que vocês provavelmente já viram. Se vocês assistiram o meu vídeo de melhores do ano, vocês me viram falar desse livro. E naquele vídeo eu comentei que o livro estava chegando, né? Porque eu tava esperando, né? Já tinha feito o pedido, tava esperando o livro chegar e ele chegou. Que é You Are Here, do David Nichols. Esse aqui já é um livro que eu pretendo reler. Acho que vai ficar mais pro fim do ano essa releitura, porque eu preciso marcar. Por só ter lido no audiobook, não tem como a gente fazer marcação, né? Então eu quero muito marcar, eu quero reler, eu quero ter essa experiência de novo de ler esse livro. Ai, gente, essa capa é tudo. Eu acho essa capa muito bonita, é uma capa super minimalista, mas eu acho ela super bonitinha, com os protagonistas aqui fazendo a caminhada. Ele tem uma carinha de livro antigo, sabe? Ó, se vocês virem aqui, ele tem uma carinha de livro antigo com essas aplicaçõezinhas douradas. E eu achei a textura dessa jacket muito boa também. E é isso, gente. Acho que era isso que eu tinha pra falar. Ah, lembrei de mais uma coisa que eu tinha que comentar. Faz tanto tempo que eu não faço update que eu tinha esquecido. Da última vez também que a gente conversou, eu fui assistir Nosferatu, né? 10 de 10. Eu amei esse filme. E eu estou vendo inúmeras discussões sobre ele no meu Twitter, pelo menos na minha bolha do meu Twitter tá aparecendo um monte de gente falando desse livro, desse filme. Gente falando que amou, gente falando que odiou. Várias interpretações, né? Sobre, ai, meu Deus, qual é a mensagem do filme? O que significa o papel lá do vampiro? O que significa o protagonista? Não sei o quê. Enfim, um monte de discussão. E o meu ponto de vista sobre tudo isso, obviamente que não vou falar aqui em detalhes, pois spoilers, mas apenas vou resumir aqui pra vocês. Meu ponto de vista a respeito de todas essas discussões que as pessoas estão tendo é que a arte, como todos nós aqui sabemos, pois consumimos, né, livro e literatura é arte, a arte ela é muito subjetiva, sempre. E ela abre portas, ela abre margens para inúmeras interpretações. Então, sempre tem aquela coisa de um professor de literatura, por exemplo, querer te falar que, assim, o autor quis dizer isso, isso e isso, né? O autor fez assim porque a mensagem que ele queria passar era essa. E eu acho que é muito difícil você colocar, assim, bater o martelo, mesmo se o autor daquela obra, né, daquele livro, daquele filme, daquela série, daquela música, mesmo se ele falar pra você, eu quis dizer isso, ainda assim você tem como tirar outras interpretações. Então, eu acho que as duas principais interpretações que eu estou vendo na minha bolha do Twitter, eu acho que ambas podem ser verdadeiras. Eu mesma tenho essa ideia de que as duas coisas, elas têm pontos plausíveis dentro do roteiro ali que foi construído. Eu acho que a gente consegue enxergar muitas metáforas na figura do vampiro. Eu acho que não existe um certo e um errado. Tipo, só tem essa maneira de enxergar o filme. Até mesmo se o Robert Eggers, que foi quem escreveu, quem dirigiu o filme, se ele falar, eu fiz por causa disso, disso e disso, ainda assim você pode falar assim, Mas também tem essa outra interpretação. E eu duvido que ele vai falar assim, não tem. Não, você não pode interpretar desse jeito. É muito difícil uma pessoa que cria, né, um artista que cria algo, ele falar que você não tem direito de tirar uma interpretação diferente da que ele primeiramente teve a intenção. Eu acho que até é saudável a gente discutir, né, os pontos de vista, a maneira de interpretar ali as mensagens do filme, mas não existe apenas uma verdade, não existe um único jeito de enxergar e de entender e de sentir, entendeu, um filme. Eu realmente penso dessa forma. Então, eu tenho uma tendência a ir para um certo lado com esse filme, eu tenho um pensamento, mas eu também entendo o outro lado e falo, não, isso aqui também faz sentido e eu acho que as duas coisas elas podem coexistir. As duas visões sobre esse filme, que tem duas visões principais que as pessoas estão tendo, eu acho que as duas elas podem ser verdade. Aquilo pode conversar com você de uma forma diferente, pelas suas vivências, pela sua cultura, pelas coisas que você gosta ou não gosta, e aí aquilo pode te impactar de uma forma diferente. A única coisa que eu sou contra aqui são as pessoas que reclamam desse filme porque ele é muito desconfortável. Ai não, gente, esse filme me deixou muito desconfortável, eu não senti coisas boas enquanto eu estava assistindo. Mona, como que você vai sentir coisa boa num filme de terror, minha querida? Filme de terror é feito pra te incomodar mesmo. Então, eu não consigo entender as pessoas que vão assistir esse filme pensando que é, sei lá, um romance. É óbvio que ele vai te causar desconforto. Ele vai ter cenas que vão impactar, seja de maneira visual ou seja de maneira mais psicológica. Então, eu só discordo disso aí. Eu gostei demais, tá? Então, eu sou defensora, vou ser uma defensora por muito tempo ainda ferrenha desse filme. Já quero assistir de novo. Quando estiver disponível nos streamings, eu vou assistir. O Robert Eggers, inclusive, vai lançar uma versão do diretor. Eu sei que vai sair no Blu-ray, mas assim, quem tem Blu-ray hoje em dia, né? Então, se vai sair no streaming a versão estendida ou se vai sair por meios alternativos,
motivos, não importa, eu vou assistir a versão estendida. E é isso, gente. Então agora sim, vou encerrar o vlog por aqui, porque esse vlog deve ter ficado gigantesco. Estou pensando quando vou começar um novo vlog, tô ainda pensando aqui, tendo algumas ideias, mas em breve teremos conteúdo aqui em algum momento, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada se você ficou até aqui, se você chegou até o final desse vlog. Muito obrigada. E eu vejo vocês então no próximo vlog ou no próximo vídeo. Um beijo e tchau.